Boa noite, investidores. Meu nome é Marcos Pobo e vamos falar hoje sobre o gráfico semanal das criptomoedas. Acabou mais uma semana no gráfico semanal. Hoje é dia 23 de agosto de 2021, segunda-feira. Então a semana terminou ontem, domingo, 9 da noite. Então a gente vai analisar o gráfico semanal, que é o gráfico que te dá a visão mais de longo prazo, né? Utilizando o gráfico semanal ou mensal. Tá? E você, dentro do gráfico semanal, você tira esse ruído do dia a dia, né? Do sobe e desce do dia a dia, de horas, né? Do mercado fica subindo e descendo o tempo inteiro. Tá? Então, o gráfico semanal é para você ficar tranquilo em suas posições montadas dentro do mercado de criptomoedas. Tá? Então, vamos colocar na tela aqui e analisar aí os movimentos que vem acontecendo, que eu já vinha alertado há várias semanas atrás, que a gente ia ter movimentos explosivos, tá? E olha, nós ainda estamos no início desta movimentação, tá? Então vamos colocar aqui na tela e a gente vai começar a analisar. Tá aqui. Aqui é o nosso Bitcoin. Veja que a semana ontem acabou com mais uma alta do Bitcoin, tá? A gente teve uma alta de 4,83 nesta semana que se passou, tá? Então a gente já vem aí de 5 semanas consecutivas subindo, tá? O Bitcoin, diante das altcoins, tá? Ele está mais fraco, tá mais fraco. Mas isso a gente vai olhar no gráfico de dominância, porque que o Bitcoin nesse momento está mais fraco e é por isso que a gente tem que se expor a outras criptomoedas, tá? Então, nesse momento, a gente esticou 5 semanas e a gente chegou numa barreira importante já, na primeira barreira importante, que é uma zona de resistência, tá? Veja essa linha que eu vou traçar aqui, ó, que pega aqui os fundos aqui desta barra e dessas duas barras. E a gente chegou aqui agora, tá? Então, nesse momento, tá? O que pode acontecer? O preço pode dar uma parada aqui, isso é absolutamente normal acontecer essa parada aqui, tá? Acontecer uma parada do preço aqui, talvez, e depois romper, tá? Ou caso ele ainda continue subindo, aí acho até mais interessante, tá? Que ele venha subir e ele comece a testar aqui por cima essa zona como suporte para depois acelerar novamente no Bitcoin, ok? Então, esta é a visão do Bitcoin e eu acho que o Bitcoin aí, até o final do ano, a gente tem potencial para buscar o quê? O topo deste canal, tá? O topo deste canal. Bom, esse aqui é o Bitcoin, tá? Agora eu estou falando para vocês que o Bitcoin ele vem mais fraco algumas semanas do que as outras criptomoedas, tá? E o gráfico que indica isso para a gente é o BTC.D, né? No TradingView, que é o gráfico de dominância, tá? E a gente percebe que a dominância do Bitcoin vem caindo, tá? Ele fez um movimento aqui de queda mais forte, fez uma lateralização e aí um rompimento para baixo e acelerou. Agora entramos numa cunha altista que tem padrões baixistas e a gente perdeu essa cunha para baixo, tá? Perdeu esta cunha para baixo no gráfico semanal. E a gente teve uma barra de impulsão, que é essa barra aqui, ó. Esta barra de impulsão. Então, eu acho que a dominância vai continuar caindo do Bitcoin, o Bitcoin vai continuar mais fraco que as outras criptomoedas. Eu acho que a gente vem para testar este fundo aqui desta região, tá? E nesse momento aí, a gente vai ver aí ainda uma aceleração forte das outras criptomoedas, as altcoins, tá? Então, é o famoso chamado altcoin season, tá? Então, esse aqui é o gráfico do Bitcoin. Então, a expectativa que você que está comprado no Bitcoin é que ele não faça movimentos tão agressivos nesse momento, tá?
porque o Bitcoin está perdendo a dominância. Até o momento que essa dominância começar a virar, e aí sim vai começar a ser bem interessante voltar a se expor ao mercado, ao Bitcoin, tá? Ao Bitcoin, porque ele vai começar a ganhar força frente às altcoins, tá? Então, beleza. Então, esta aqui é o Bitcoin no gráfico semanal. Vamos ver o Ethereum? O Ethereum está parecido, tá? Ele está parecido com o Bitcoin, mas aí agora a gente vê que esta semana o Ethereum ele já deu essa parada aqui, ó. Já deu uma parada. A gente percebe que a zona de resistência mais forte é entre o fechamento aqui, o último fechamento aqui em cima, e esta sombra aqui, tá? Esta zona aqui é a zona de resistência do preço do Ethereum, tá? O que a gente deve ver é ver um teste dessa região aqui, tá? Para a gente voltar a bater nesse topo aqui de $4.400, tá? E quem sabe a gente sair rompendo mais forte aí, agora que a gente tem a queda da dominância do Bitcoin, tá? Então, o Ethereum, ele pode daqui a pouco começar a acelerar mais forte aqui para cima, tá? Mas ele vai ter essa barreira importante de resistência aqui. Agora, veja a Cardano, pessoal. Olha a Cardano. A Cardano terminou essa semana com esta barra aqui. Essa aqui é a barra que já iniciou hoje, segunda, tá? Mas esta aqui foi a barra que terminou ontem. A gente teve uma alta na Cardano essa semana de 24,87%. Veja que a gente já superou o topo histórico aqui da Cardano, tá? Então agora, pessoal, a gente abre espaço para movimentações aí mais agressivas de aceleração do preço, tá? E isso aconteceu principalmente por causa desta barra aqui, que foi uma barra de impulsão aqui saindo da média, tá? E agora a gente deve aí acelerar aí forte a Cardano, tá, pessoal? Eu vejo o seguinte, na Cardano nós tivemos um pivô lá embaixo, o pivô principal aqui, que aconteceu ali com a queda da Covid, tá? Em março de 2020, a gente fez essa movimentação aqui de impulsão, fizemos uma correção e aí fizemos uma nova impulsão. E fazendo uma expansão de Fibonacci aqui, desta pernada, nós chegamos no segundo alvo, que era essa expansão de 2, tá? E agora, ele subindo, ele pode buscar a terceira projeção. Então, a gente olha aqui em cima, essa projeção está neste nível aqui, pessoal, 7,40. Será que vai chegar lá? Não sabemos, mas existe sim uma grande probabilidade da Cardano chegar aí, tá? Uma outra coisa que eu verifico é no gráfico diário, aqui, no gráfico diário da Cardano, é porque a gente teve aqui um processo de impulsão forte aqui. Opa, deu uma travada aqui o computador. Teve esse processo de impulsão, tivemos a correção e aí fizemos um pivô de alta aqui. Tá? E esse pivô de alta a gente pode projetar a expansão de Fibonacci lá para cima. Então vamos olhar aqui a expansão de Fibonacci. Tá? E aí a gente tem a primeira, no gráfico diário, a primeira expansão lá em 3,80, tá? 3,80. A segunda a 5,20, pessoal, 5,20, tá? E a terceira já naquela zona amarela lá, a 8,68, tá? A 8,68. Eu poderia pegar essa projeção e fazer apenas nos últimos fechamentos aqui desse pivô, tá? Desse pivô aqui, ó, a partir do último fechamento desse pivô, tá? E aí, com a expansão, a partir desse fechamento desse último pivô, a gente tem projeções em 3,53, tá? Isso pode acontecer, sim, 3,53, 4,76, a segunda projeção de 100% da pernada, dessa pernada aqui de baixo, aqui, foi feita essa impulsão, e a terceira, ele vai já
girando muito perto, já coincidindo aí o Fibonacci aí, a terceira zona de Fibonacci, a 7,70, que corresponde praticamente à mesma região aqui do gráfico, o pivô lá de baixo, lá feito lá no período antes, depois da Covid, tá? A queda depois da Covid. Então, aqui tem 7,40 e 7,70. Então, pessoal, esse aqui é um cluster de projeções de Fibonacci que se encaixam aí, tá? Um pivô no gráfico semanal e o outro pivô no gráfico diário, tá? Então, a gente deve ficar atento, sim, porque podemos, sim, bater nesta região, que seria uma região muito forte, que aí seria uma região interessante para a gente vender as Cardanos, tá? Vamos ver aqui, ó. Agora, vamos ver a Matic. Vamos ver a Matic. A Matic, vou botar o semanal. A Matic tem esse canal de alta forte aí, tá? Essa semana terminou com um candle positivo, tá? Um candle positivo. E ele fechou uma alta aí de 10,64%. E ele aqui está no meio do caminho aqui. Acho que a Matic ainda vai acelerar forte aqui para fazer essa pernada lá para cima, tá? Acho que ela vai fazer isso aí. Então vamos ficar de olho na Matic, que na hora que ela começar a acelerar, e ela deve acelerar quando o Ethereum se começar a se valorizar, tá? Porque ela está no ecossistema do Ethereum, tá? Então, provavelmente, se o Ethereum começar a romper para cima, a Matic também vai andar e provavelmente deve andar mais que a Ethereum, tá? Então, vamos ver aqui a Harmony One. Olha lá, olha que beleza. Ela veio aqui, fez esse padrão de impulsão forte aqui de baixo, fez esse movimento de correção na média, gerou martelo aqui, outro martelo aqui, e a gente iniciou um processo de impulsão. Aqui tem uma LTB segurando o preço aqui da Harmony One. Na hora que cair fora disso aqui, a gente deve começar a acelerar bem mais forte na Harmony One, tá? Vamos ver a ICP. Olha, ICP, ela deu duas pistas de marcação de fundo, que foi com esse martelo aqui, e depois esse engolfo de alta no semanal, tá? E a semana fechou com uma barrinha verde aqui, tá? Aqui é uma barrinha assim de pausa para continuação da movimentação altista. Então, o que eu espero é um movimento aí aqui para cima, tá? Movimento aqui para cima, novamente na ICP, beleza? Chiles, olha lá, a Chiles, pessoal, a Chiles eu tinha comentado que depois desse processo de impulsão aqui, ó, veja bem, essa impulsão aqui da Chiles, aqui de baixo, tá? Ele crava essa região aqui dos 35 centavos de dólar, tá? Marca como resistência, perde a resistência, depois testa essa região como... desculpa, aqui não era resistência, era suporte. Aí agora testa essa região como resistência, bate, não sobe, não rompe. E há 2 semanas atrás começou a romper com esta barra aqui. Com essa barra aqui. E o que acontece? Agora a gente terminou a semana com essa barra, um doji, acima da região de resistência. Então agora voltamos a ser... A região de 0,35 voltou a ser suporte de preço, tá? Suporte de preço. E agora eu vejo movimentações aí agressivas para cima. Por quê? Porque nós fizemos um rompimento falso aqui desse rompimento do 0,35, tá? Porque o movimento era para ser descendente e aí ele travou aqui embaixo e agora rompe para cima, tá? Então, muita atenção na Chiles aí, tá, pessoal? O Bitcoin Cash no semanal, veja, Bitcoin Cash, ele está dentro desse canal de alta aí, tá? Dentro desse canal de alta aí. Essa semana terminou com uma barrinha, uma barra vermelha, e essa barra pode ser uma barra vermelha ignorada, tá? Para que faça um novo movimento de aceleração do preço, essa barra aqui é bem interessante, essa barra vermelha aqui no meio do caminho, porque ele corrigiu no topo dessa barra, tá? No topo dessa barra aqui. Então, caso ele rompa essa máxima dessa barra vermelha, a gente deve ter
uma nova aceleração do preço aí da Bitcoin Cash para tentar voltar lá para o topo formado lá antes da crise, tá? Vamos ver aqui, ó, a EOS também ela tem um movimento bem parecido com o Bitcoin Cash, também formou essa barra, esse martelo aqui, também no topo dessa barra verde aqui, tá? Então, também ela se encaixa no padrão de barra vermelha ignorada. Então, caso a gente supere a máxima dessa barra vermelha aqui, a gente deve ter um estouro do preço para tentar voltar para o topo ali quando houve a crise do mercado, tá? Beleza? Vamos ver aqui, ó, a VAX. Olha essa avalanche aqui, olha essa movimentação da avalanche, tá? Muito forte. Aqui a semana passada subiu aqui 132%. E essa semana passada 132%, tá? Então, com a semana bem agressiva da avalanche. Nesse momento, olha só, eu tracei um canal de alta aqui, tá? Esse canal de alta, ele tem aqui, unindo esses fundos aqui, eu repliquei para esse topo. E eu criei a mediana do canal. E veja que a mediana segura o preço, e agora a gente bate na mediana do canal, tá? Então, muita atenção aí na avalanche, porque agora eu acho que ela vai entrar num processo de correção. Pode ser. Ela superou essa zona aqui de resistência, agora é suporte, então talvez o preço aqui, para dar uma aliviada nesse movimento, comece a andar um pouco de lado aqui, para depois começar a acelerar, tá? Ia ser interessante que ela fizesse isso aí, principalmente no gráfico diário, tá? Uma pequena correção. Vamos ver aqui, ó, a Origin protocolo. Então, aqui, ó, a Origin protocolo, a gente tem um canal de alta também. Teve esse movimento de queda guiado pela essa LTB e a gente vem saindo desta LTB aqui. Essa semana terminamos com uma barra verde aqui, que subiu 10,73%. Tá? Então, ela está no movimento de aceleração, ela tem essa barreira, com certeza, aqui na faixa de 1,43, 1,42, que eram esses fundos aqui, tá vendo? Os fundos aqui. Então, ele pode engasgar nessa região, só que depois que ele ultrapassar isso aqui, aí ele deve acelerar forte, tá? A COT, olha a COT como é que tá, como tá agressiva aqui a COT, depois desse sinal aqui claríssimo no gráfico semanal de compra com esse martelo aqui, testando o quê? Testando esses topos aqui da COT, tá? Então veja que pelo gráfico semanal você tem muito mais tranquilidade para você identificar os padrões, tá? Então você tira realmente o ruído do gráfico diário, fica muito mais fácil, tá? Então a COT é alta, tá? É alta, ele pode dar uma paradinha aqui, tá? Talvez, quem sabe, para testar essa região que ele rompeu, essa linha vermelha aqui, ó, que é esses fundos aqui, ó, esse fundo que aconteceu aqui no passado, que ele ultrapassou agora e agora virou suporte, tá? Ele pode testar isso aqui e continuar sua movimentação ascendente, tá? Olha Solana, essa tá agressiva, porque essa veio rompendo um topo muito forte de uma vez só, acelerando muito forte, tá? Essa semana terminamos com alta de 35, quase 36% na Solana, tá? Então aí a gente espera aí uma movimentação altista para a Solana, e eu já tinha traçado essa expansão de Fibonacci dessa pernada de alta aqui, desse grande pivô de alta aqui, tá? Ele já buscou o primeiro, segundo nível, e eu acho que a gente vai para o terceiro nível, que é lá na casa dos $200, tá? $200. Vamos ver aqui a Atom, olha a Atom aqui, ó. A Atom USD. Também a gente percebe que toda a movimentação das criptos estão muito parecidas, tá? Algumas já andando mais na frente, outras estão atrás, mas com grande probabilidade de realizar o mesmo movimento das que estão na frente, tá? Então, nós temos aqui a Atom, que essa semana subiu forte também, subiu aí 37,29%.
tá? Então aqui a gente deve continuar subindo na Atom, tá? Terra Luna está parecido com a Solana, tá? Veja que ela corrigiu aqui, marcou fundo, gerou um martelo aqui, um fundo duplo aqui, tá? E aí ele dá essa pancada violentíssima aqui, tá? Não quer saber de parar aqui, Terra Luna, tá? Pessoal, a gente tem que entender que dentro das criptomoedas, na hora que ela engata uma alta, às vezes o mercado nem volta para respirar, tá? Veja que essa movimentação ascendente da Terra Luna. Ele parou aqui, ó, só aqui em cima, dois candles aqui, para continuar a alta, tá? Então, o movimento é forte das criptomoedas e normalmente no mercado, lá nas ações, lá na B3, tá? Normalmente a gente tem um movimento muito mais travado, tá? Tem correções no meio do caminho. Agora, em relação às criptomoedas, o mercado, quando ele acelera com muita força e ele não volta mais, tá? Então, atenção aí. Olha só, a áudio, nós temos também todo um processo de impulsão, correção e pancada. Essa semana terminou aí com uma alta aí de 76,39%. Vamos fazer uma expansão desse Fibo aqui? Uma expansão desse Fibonacci aqui, pessoal. Se eu fizer aqui essa expansão deste Fibonacci aqui, ó, a gente tem o primeiro alvo, pessoal, na casa, agora tem 3 dólares aqui, a gente tem um alvo na casa dos 47. Meu Deus do céu, é muita coisa. Daqui desse ponto até lá, é simplesmente uma alta aí de 1.500%. Então, é muito possível que faça essa movimentação, tá? Nada improvável, porque isso já aconteceu aqui, ó, essa movimentação de alta da Áudios aqui, a gente vê também quanto é que ela andou aqui desse fundo até o topo ali, ó. Marcou um topo de 6.800%, tá? Loucura, loucura as criptomoedas, tá? Loucura. Tá? E aqui eu já vou chamar a atenção aqui, que a gente já tinha falado da Cardano, tá? A Cardano que vem tendo uma movimentação também das maiores criptos aí, ela está em terceiro lugar, ela está tendo uma movimentação bem agressiva, e a gente percebe que o gráfico que a gente vê ADA BTC, né, quando comparado ao Bitcoin, a gente percebe aí que olha como o preço da ADA frente ao Bitcoin vem em topos e fundos ascendentes e se valorizando muito mais que o Bitcoin, tá? Então, olha a movimentação, olha a pancada que vem fazendo. Essa semana terminou com 19% e continua, já começou a semana, segunda-feira, subindo forte, tá? Então, bem agressiva e eu acho que nós devemos buscar aí, ó, o topaço lá em cima. A gente tem essa barreira aqui da projeção de Fibonacci aqui nos dois, e quem sabe bater neste topão aqui em cima aqui. Então a Cardano mostra muita força aí para as próximas semanas e os próximos meses aí, tá? Então, pessoal, esse momento de aceleração do mercado é muito melhor você se posicionar e analisar apenas o gráfico semanal e ou mensal, tá? Esquece o gráfico diário, porque aqui você vai ter menos sustos, você tem uma tranquilidade para você manter suas operações. A gente percebe, quando começa a acelerar o mercado, pelo semanal, a gente tem um movimento em linha reta, tá? Então, é bem interessante esse gráfico semanal, tá? Para quem não tem o conhecimento do estudo dos gráficos semanais, dos gráficos mensais, eu estou com as inscrições abertas para o meu curso de renda variável. E lá eu abordo análise gráfica nesse médio prazo, que é o gráfico semanal, e o longo prazo, que é o gráfico mensal, tá? Você se posicionar e ficar durante aí meses comprados, aí até anos, dependendo da movimentação, tá? Onde você vai buscar as grandes valorizações, é muito mais tranquilo, tá? Então, lá a gente vai abordar ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, dólar, e também tem um módulo que eu falo sobre marcação a mercado no Tesouro Direto,
que é onde a gente pode utilizar algumas estratégias utilizando análise gráfica para pegar aí de 20, 25, 30% ao ano na renda fixa, ok? Então, as inscrições estão abertas, elas vão até o dia 29 de agosto, agora, domingo que vem. Então, acelere, se você quiser participar dessa turma, nós já vamos começar as aulas ao vivo, são 3 meses de aula ao vivo, uma vez por semana, são 12 aulas, tá? E a gente já tem todo um conteúdo também já gravado na plataforma da Hotmart, tá? Então você já vai assistindo o conteúdo gravado e a gente vai ter 12 encontros aí de aulas ao vivo toda semana, tá? Então eu vou deixar a descrição aí do vídeo, o link para o curso, tá? E para quem tiver interesse, a gente começa já aí no início de setembro as aulas ao vivo. Então, corra lá e participe dessa turma. Eu espero você aqui desse lado para a gente surfar essas grandes pernadas de alta nas criptomoedas, pessoal. Vem para cá e aí meus alunos que fizeram essa última turma já estão algumas criptomoedas já batendo aí 100% de valorização. Até mais já está batendo, ok? Então, fico por aqui. Forte abraço.